Pessoal, unidade 1, a história do atletismo. Tá? Tópico 1, atletismo, origem, desenvolvimento e institucionalização. Tópico 2, as provas de pista, provas de campo e provas combinadas. Tópico 3, as categorias. E o tópico 4, provas de rua, corridas e cross-country. Origem do atletismo, então, não é difícil constatar que o atletismo surgiu quase que ao mesmo tempo do surgimento do homem, pois esse necessitava correr atrás da caça em busca de alimento ou de proteção, quando ele deixava de ser o caçador e virava a caça de seus predadores, ok? Já indo ali para o tópico 2, tá? Provas de pista. As provas de pista são as corridas que ocorrem integral ou parcialmente raiadas na pista de atletismo. Corridas de velocidade. Corridas de velocidade. 100 metros, 200 metros e 400 metros. Né? Corridas que dá até 50 e poucos segundos, né? Dependendo do masculino, feminino, enfim, da categoria. Então, até 1 minuto, tá? Consideradas as corridas de velocidade. Corridas de revezamento. Então, 4 por 100 metros, ou 4 por 400 metros. Corridas com barreiras ou obstáculos. 100 metros com barreiras feminino, 110 metros com barreira masculino. E 400 metros com barreiras. Os 100 metros e os 110 metros, né, diferencia masculino e feminino. 400 metros com barreiras, então, é igual. E o 3.000 metros com obstáculos. Corridas de meio fundo, 800 e 1.500. Ok? E corridas de fundo, 5.000 metros e 10.000 metros, ok? Então, essas são as provas de pista, limite máximo de 10.000 metros. A partir daí, né, nós temos a maratona, né, que é uma prova oficial, e não oficialmente tem outras diversas provas, tá? Que aí já entram na corrida de rua. Pode ser a meia maratona, né, que é algo muito difundido hoje na corrida de rua, né, por todo o país. Podem ser corridas, principalmente as corridas de trilha hoje em dia, né, que variam muito a distâncias, tem as mais longas ali de 20 a 30 quilômetros, às vezes até mais, as médias, né, que são acima de 10 quilômetros, às vezes é 13, 14, chega a 17, 18, e as curtas também, então abaixo de 10 quilômetros, mas fora da pista. Dentro de pista, ok? Os 10.000 metros, então, é o limite. E na marcha atlética, tá? 20 e 50 quilômetros, ok? Na marcha atlética, aí também, né, tem pega a rua, ok? Não é somente na pista, ok? Provas de campo, tá? São as provas que compreendem os saltos, lançamentos e arremessos, certo? Se a gente for pensar primeiramente em saltos, tá? O que são os saltos? Salto em distância, salto triplo, salto em altura e salto com vara, tá? Se a gente for pensar na nossa realidade, os 4 saltos, como trabalhar, né? Nas possibilidades que a gente tem para trabalhar, evidentemente que o salto em distância é o mais fácil de todos, né? Para a gente conseguir fazer uma medição que tenha uma certa organização, que tenha um certo padrão, basta ter uma caixa de areia, tá? Ou às vezes nem isso. Trabalhando com criança, só tendo um espaço até na quadra você consegue. Obviamente que vai ser difícil, né? Vai ser difícil da criança cair mais longe, né? Caindo num espaço, saltar mais longe, caindo num espaço duro, né? Como se fosse a quadra, tá? Ou no espaço que tem a pedra, por exemplo, tá? Mas tem a possibilidade de trabalhar, tá bom? O salto triplo, esse de forma altamente técnica, é mais difícil, porque nós não temos, dificilmente vai ter uma pista, né, com um final de areia, tá? Também tem a questão de que vai variar muito, tá? Então, às vezes, num espaço oficial, daqui a pouco, o atleta, o corredor, tem até dificuldade para chegar em algum ponto específico, tá? Mas, enfim, o salto triplo, ele é muito fácil de trabalhar a parte técnica, tá? Porque
porque você pode, em qualquer espaço, tal qual o salto em distância, você consegue trabalhar a passada, né, a parte técnica, e lá no dia 26 a gente pode fazer isso de uma forma bem legal também, ok? O salto em altura, ele depende, né, para ter uma qualidade melhor, ele depende basicamente de um colchão grande, tá? Principalmente se forem alunos, né, ou atletas maiores. Com criança pequena, um colchão menor, né, vai conseguir absorver o impacto ali. Com os maiores, talvez seja um pouquinho mais difícil, tá? Então, é melhor que tenha um colchão. Mas tem outras alternativas para se trabalhar, né? Vocês, na escola, talvez tenham pego profs, né, que tenham trabalhado o salto tesoura, que é uma forma de atravessar, né, de passar, okay, de uma forma segura por uma certa altura, não muito acima do quadril, que aí dificilmente o aluno vai conseguir. Então, o salto nesse estilo tesoura, ele tem uma certa limitação, mas também dá para trabalhar, ok? E, independente de pegar a altura ou não, ali tem como medir, né? Dá para, enfim, colocar uma madeirinha lá e marcar certas alturas, né? A partir de uma certa altura, quando o aluno inicia ali, tá? O quanto ele começa, e aí vai aumentando conforme consegue, ou de forma subjetiva, né? Vai sempre subindo um pouquinho, faz uma marquinha que não precisa exatamente ter a altura exata, mas sentindo que você vai cada vez um pouco mais com o aluno, também é legal trabalhar salto em altura, ok? Salto com vara, esse já é bem mais difícil, tá? Eu vou, sendo bem sincero, nunca trabalhei salto com vara nem adaptado na escola, tá? Se alguém tem uma ideia de como fazer ou já vivenciou isso, passa para nós, né? Depois compartilha conosco para a gente falar sobre isso também, mas realmente salto com vara nunca trabalhei nem adaptado dentro da escola, certo? Passando para os lançamentos, então, tá? Lançamento e arremesso, então, que eles são, né, estão no mesmo bloco de provas, né, no mesmo bloco de modalidade dentro do atletismo, ok? Vamos começar o arremesso de peso, né? O arremesso de peso, ele tem um movimento mais simples, tá? Que pode se trabalhar praticamente em qualquer lugar, desde que tenha um espaço, né, que o material que você vai utilizar, né, caia, né, nesse lugar. Até eu estava vendo aqui na unidade 2, pois a gente vai ver um pouquinho mais sobre cada prova, tá? O peso, enfim. Mas independente agora, só pensando de uma maneira geral, independente do peso, você pode adaptar isso para a realidade, né? Da escola, enfim, do local onde você está trabalhando. E aí o arremesso de peso é fácil, porque ele não precisa de muito espaço e não precisa de um material sofisticado, né? Precisa de uma bola, e essa bola pode ser adaptada de várias formas, né? Uma bola não, né? É um instrumento em forma de bola, né? Eu não sei exato o nome, enfim, mas é uma esfera, tá? É uma esfera que chama isso. Então, uma esfera, tá? Que tem um peso ideal ali para quem vocês vão trabalhar, certo? Disco também pode ser trabalhado, dardo é possível, martelo um pouquinho mais difícil. Esses três, aí entra uma questão de segurança, tá? Mais difíceis de ser trabalhado em locais que não sejam mais específicos, né? Porque são provas que acabam utilizando a parte do gramado. Quem assistiu às Olimpíadas agora mais recentemente, acompanha mais o esporte, nota que tem todo um aparato de segurança, né? Que evita que esse material ele voe lateralmente, tá? Então, tem só a pessoa ali, só o atleta fazendo o movimento, e ele tem, né, um certo ângulo de lançamento. E nesse ângulo estão só as pessoas, né, que vão fazer essa medição, e é altamente arriscado ali. Tá? Claro que com os profissionais e tal, esse risco ele cai muito, mas é arriscado. Imagina um ambiente escolar, imagina um ambiente cheio de criança, adolescente, enfim. Se não trabalhar isso de uma forma segura, tá? Talvez até de uma forma lúdica, com material plástico que não machuque, ok, melhora bastante, né?
mas com material de verdade é um pouquinho mais complicado, e até entre adultos. Vai ter que ter muito cuidado, tem que cuidar para não cair no pé algumas coisas ali, né? O próprio dardo também pode ser perigoso. Então, uma questão de segurança para a gente pensar para trabalhar isso, certo? E tem casos até, né, no esporte profissional, que dardo já atingiu o pessoal da arbitragem, enfim, então tem um certo perigo para a gente tomar cuidado, enfim, observar, certo? Provas combinadas, pessoal. Então, são as provas onde os atletas competem em provas de pista e de campo, ok? Pentatlo, então, são 5 modalidades dentro, heptatlo são 5 também, né? São 7, desculpa, né? Heptatlo são 7 e decatlo são 10. A gente vai passando aí depois e vai ver na próxima aula qual que é cada uma dessas modalidades, tá? Desses movimentos, enfim. Ok? Corridas de rua, tá? Então, não acontecem numa pista de atletismo, nem num gramado macio. Eles acontecem na rua mesmo, né? Meio óbvio o que tá escrito. Então, corrida de rua, pessoal, é algo que tem, né, permeado, tem evoluído muito na nossa sociedade atual, tá? Então, a gente observa, obviamente que, provavelmente no mundo inteiro, né, mas a gente pode observar no Brasil, tá? Na região e até dentro da nossa cidade. A gente tem gente aqui na nossa aula hoje que costuma correr, né, que participa de competições, que participa de equipe. Então, a corrida de rua é algo que faz parte hoje do dia a dia, né? Não só como competição, tá? Mas a competição também é uma desculpa. Muitas vezes é uma desculpa para o atleta se preparar mais. Então, ele começou buscando só a saúde ou buscando só uma melhora no seu corpo. Quando vê, ele está indo para a competição e mesmo que não ganhe aquele desafio pessoal, aquele desafio mental, né, psíquico, e que também essa competição ela contribui, né, para o atleta correr mais, treinar mais, se desafiar mais e aí nesse sentido ir crescendo na corrida também, ok? E evidentemente, né, que aí quando entra na competição entram outras nuances, tá? Que aí vai ter a questão do vencer, do perder, né? Então isso também traz esse aprendizado da corrida de rua, ok? Cross country, então, diferente da corrida de rua, o cross country deve ser feito no campo ou numa área aberta com obstáculos naturais, certo? Que acredito, né, me corrijam se eu estiver errado, acredito que entram as corridas de trilha, entram em cross country. A gente pode ver isso, né, mas basicamente é que a gente pode observar nesse momento, tá? Categorias oficiais do atletismo brasileiro por faixa etária, ok? Aqui é mais para conhecimento, tá? E, enfim, para quem vai trabalhar na área, mas mais para conhecimento geral, isso está tudo no site, tá? Da CEBAT. Então, até no material de vocês, se vocês entrarem lá se vocês entrarem, não, vocês vão entrar, né? Vocês entram nas trilhas de aprendizagem, tem um material específico do CEBAT, né? Que é a Confederação Brasileira de Atletismo, que tem o site lá todo organizado, enfim. E a gente viu na Olimpíada que o Brasil, de uma forma geral, no atletismo, ele tem bons atletas, né? Tem boas marcas. Já tivemos de volume, talvez a gente já teve mais corredores de nível alto, tá? Tanto que a gente já teve medalha em revezamentos, enfim, mas de uma forma geral, a gente tem um bom nível médio, tá? A questão é cultural. Muitas vezes a gente trava culturalmente em algumas modalidades e no atletismo a gente acaba ficando atrás, né? Muitas vezes de Jamaica, próprio Estados Unidos, tá? A gente vê a Grã-Bretanha muito forte, a Itália aparecendo com corredores, com lançadores diferenciados, né? Então, assim, temos bons competidores, tá? Temos hoje estrutura boa para quem está no alto nível, talvez o que falta, né, é uma base, um pouquinho mais de preparar mais profissionais para essa área, e aí também preparar mais profissionais, remunerar melhor esses profissionais, e quando você tem mais professores na área, né, que específicos, que conhecem, que trabalham com isso, tá? Você cria o interesse,
que vem também através da mídia, né? Mas você abrindo escolinhas, projetos sociais, né? Colocando mais gente no esporte, você vai fazer brilhar mais o olho. E sem dúvida nenhuma, assim, vivendo na área, né? Já por 12 anos que eu estou na área, e mais especificamente os últimos 5, né? Atuando um pouco mais, eu vejo o quanto o professor, o quanto o profissional de educação física faz a diferença, principalmente no esporte, né? Vocês que já estão trabalhando na área, né? Eu que convivo muito, eu vejo o quanto nós, profs, a gente faz diferença na área fitness, né? Ou questão de saúde, ou questão de peso, ou até auxílio na performance de atletas, a gente faz muita diferença, tá? Nesse ambiente, tá? E no esporte, talvez dobrado, porque a base, tá? Quem vai levar o time para frente, quem vai levar a organização para frente, é quem está no contato direto com os atletas, ok? E é muito difícil ser atleta no Brasil, tá? Principalmente ali entre adolescência e início da vida adulta, porque o adolescente ele tem muita coisa para pensar, né? Ele tem muita opção, e muitas vezes o esporte não é a coisa mais legal, é mais divertido assistir sessão da tarde, é mais divertido ficar no Instagram, é mais divertido fazer outras coisas, e quando entra no início da idade adulta, ou vai ter que fazer faculdade, né? Quem tem uma boa condição familiar tem a opção de fazer já a faculdade, outros já têm que trabalhar e não tem escolha, né? Então é muito difícil da adolescência, 14, 15 anos, até 19, 20. É o período mais complicado no Brasil. E é ali que a gente não forma atleta, né? Então, é legal ver que a Confederação Brasileira, ela é bem organizada. Eu não vejo tantos projetos assim, né? Pelo menos aqui no nosso estado, na nossa região, não tem tanta coisa legal, então a gente não consegue visualizar tanto. Em outros locais do país, talvez tenha, e a gente espera que sim, tá? Então, essa organização é bacana vocês darem uma olhada, enfim, até para conhecimento, provavelmente tem material aqui que caia na avaliação de vocês também, tá bom? Competições da categoria sub-14 e sub-16, em qualquer hipótese, os atletas somente podem participar de 2 provas individuais e do revezamento. Em corridas de rua, a idade mínima para atletas participarem é a seguinte: provas com percurso até 5 km, 14 anos completo da prova. Provas com percurso menor que 10, 16 anos completos, ano da prova. Então, por exemplo, isso quer dizer, só para a gente ter um entendimento, né? 16 anos completos, ano da prova, então é a criança, o adolescente, né, que nasceu agora em 2005, né? Porque então até 31 de dezembro ele completa 16 anos, ou já completou, né, se fez antes. Provas com percurso de 10 a 30 quilômetros, 18 anos completos, ano da prova. Maratona acima, então tem que ter no mínimo 20 anos de idade, certo? É proibida a realização de competições oficiais de atletismo para atletas com 11 anos de idade ou menos. Para essa faixa etária, eu recomendo a realização do programa Mini Atletismo. Legal. Na natação, que é o que eu vivencio mais, então, provas oficiais, né, que já entram de fato para o ranking brasileiro, e que pode entrar, inclusive, né, nadar com os adultos já a partir do ano que faz 13 anos. Então, por exemplo, esse ano, quem é de 2008, tá? Aqui, nesse caso, no atletismo seria com 12 anos, né? Talvez os 2009 já entrassem num programa dos maiores nas provas que eles podem competir, só para a gente ter o entendimento. Então, aqui as provas por faixa etária. Tá? Não vou ler tudo, esse material aqui está, né, disponível para vocês também, eu posso encaminhar, e aí aqui vocês podem ter organização. Eu estava comentando antes, né, e na semana que vem a gente vai falar um pouco mais, o que dá para a gente ver aqui é o peso, né, o peso que a gente consegue identificar, tá? Então, o adulto, peso 7,26, né, o arremesso de peso do masculino. Deixa eu ver se tem feminino. Depois tem o feminino, isso. Então, 7,26 o masculino, molhar o adulto, né? O disco, ele tem 2 quilos, dardo 800 gramas, e o martelo 7,26, que nem o peso, tá? E aí muda um pouquinho aqui para os mais novos. No feminino,
Então, os oficiais, né, o peso é 4 quilos, o disco tem 1 quilo, o dardo 600 gramas e o martelo 4 quilos. Tá? Então, essas pequenas diferenças entre o masculino e o feminino, os pesos que é legal para a gente observar. Certo, pessoal?